E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é André Lima e já tem quase 2 anos que eu estou trabalhando para uma mesma empresa, uma empresa do Canadá. Mas como será que eu encontrei esse emprego? Será que eu já conhecia gente lá? Será que eu tive alguma ajuda de alguém? Como é que isso aconteceu? É disso que a gente vai falar hoje. Desde a minha adolescência eu sempre me interessei e pesquisei muito sobre trabalhos como freelancer. Eu lembro que na época eu até cheguei a fazer alguma coisa sobre edição de vídeo e tudo mais, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito. E inclusive eu cheguei a trabalhar nessa área por algum tempo. E aí nessas pesquisas, desde a adolescência, eu acabei encontrando muitos sites para trabalhos como freelancer que eu conheço até hoje. Inclusive o próximo vídeo vai ser justamente sobre os sites que eu mais gosto, que eu mais utilizo para trabalhar como freelancer. Então, se você quiser saber mais sobre isso, é só ficar ligado aí no canal. Depois de vários anos fazendo trabalhos menores, aceitando valores menores também, em 2016, no início de 2016, eu estava desempregado por conta de vários fatores, várias coisas que aconteceram na minha vida, que eu posso contar um dia, quem sabe. Mas aí eu voltei a acessar um site chamado Upwork. O legal desse site é que você consegue pesquisar projetos só baseado em projetos que são pagos por hora e também projetos que são full time, tempo integral, né? E aí eu decidi tomar uma posição mais agressiva, uma estratégia mais agressiva e comecei a ir em busca desse tipo específico de trabalhos. E aí nessa época eu descobri que eu poderia trabalhar como suporte técnico ou suporte em geral para empresas que estavam contratando por esse site. A grande questão é que para trabalhar nesse tipo de emprego eu só precisava ter o inglês, de preferência um inglês intermediário ou mais avançado, e também ter noção de computador, que de resto as empresas acabavam treinando e cada uma tinha o seu produto, o seu tipo de suporte que seria oferecido, então isso poderia variar de empresa para empresa. Aí o tempo passou e em 2017 eu estava trabalhando para uma empresa da Rússia, justamente como suporte técnico. Apesar de ser da Rússia, obviamente eu não sei falar russo, eu só trabalhava falando inglês com as pessoas, tanto do trabalho quanto com os nossos clientes, para quem eu prestava o suporte ali que era necessário. E aí na metade do ano de 2017, mais ou menos em julho, talvez um pouco menos, um pouco antes, eu recebi um convite no Upwork para aplicar para uma vaga, um projeto novo que tinha acabado de ser postado lá no site. Tinha poucos meses que eu tinha voltado a estudar sobre programação e desenvolvimento para web, e aí eu não estava me sentindo muito confiante para aplicar para essa vaga não. A questão é que eu pensei, bom, eles já estão me convidando para aplicar mesmo, e eu vou aproveitar para ver como é que funciona pelo menos o critério de seleção para esse tipo de emprego, que aí futuramente eu estarei mais preparado para esse tipo de seleção, entrevista, teste e tudo mais. Acontece que sabe lá Deus como, eu acabei passando nos testes que eles me passaram, acabei passando também nas entrevistas que eu tive com eles e, cara, eu tô lá até hoje. A grande questão é que eu consegui me desenvolver bastante nessa empresa, eu aproveitei bastante essas oportunidades que surgiram e, pô, eu fiquei bem feliz quando consegui a vaga e fico feliz toda vez que alguma coisa nova acontece no trabalho, ou mesmo quando eu paro para pensar em toda essa história, que eu particularmente acho bem legal. E aí depois desses anos todos, tá, não são tantos anos assim, mas depois desse tempo todo trabalhando na mesma empresa, eu consigo perceber hoje o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, não só como desenvolvedor, mas também como profissional como um todo, sabe? A gente consegue, trabalhando numa empresa remota principalmente, a gente vai ficando cada vez mais responsável, cada vez mais disciplinado e vai aprendendo seus próprios limites, aprendendo como você trabalha da melhor forma, como você consegue ser mais produtivo. Então eu estou bem feliz com isso. E aí eu não estou gravando esse vídeo à toa também. Eu não estou gravando esse vídeo para me gabar. Apesar de eu gostar muito dessa história e gostar de contá-la, o grande objetivo com esse vídeo é justamente dizer que às vezes a gente acha que não está preparado, às vezes a gente acha que ainda não é capaz de desempenhar um determinado papel, só que muitas vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, muitas vezes a gente só precisa de uma oportunidade para mostrar o quão bons nós somos ou o nosso potencial. E mesmo que a gente não tenha desenvolvido ainda, às vezes com uma oportunidade a gente consegue descobrir que somos capazes de muito mais do que a gente esperava antes. Então eu sei que isso parece um discurso motivacional meio besta, meio barato, mas cara,
às vezes, tente dar pelo menos um voto de confiança para você mesmo. Se nem você der esse voto de confiança para si mesmo, imagine as outras pessoas, né? Vai lá e tenta, vai lá e faz. É isso por hoje, valeu!